E aí, galerinha, tudo certinho com vocês? Hoje, então, vamos dar prosseguimento, ao assunto métodos para formulação de rações, abordando no nosso encontro de hoje a segunda técnica, a segunda fórmula para o cálculo de formulação de rações. Vocês vão ver que hoje será muito mais fácil, muito mais rápido a obtenção dos resultados, mas foi importante que nós abordássemos, o método passado, porque vocês vão perceber que esse método vai fazer parte do método de hoje. Então, nós precisamos ter o conhecimento desse primeiro método para fazer a aplicação na fórmula de hoje. Então, a técnica que nós vamos utilizar hoje é chamada de tentativa e técnica da substituição, tá? Então, vocês vão perceber que a essência vai ser semelhante com a técnica da aula passada, mas que hoje, com menos passos, com menos trabalho, vocês vão chegar ao resultado necessário muito mais rápido, de forma muito mais prática, mas como eu disse, eu não tenho como abordar essa técnica sem ter passado pela primeira que vocês viram na aula passada. Então, eu sempre gosto de demonstrar. Então, pessoal, eu gosto de demonstrar na prática para vocês a aplicação da fórmula, tá? Vocês vão perceber que pro exercício da tentativa e técnica de substituição, eu vou demonstrar em 4 passos a execução do exercício. Eu acabei optando por fazer essa separação porque, como a nossa aula está acontecendo de modo remoto, eu acho mais prático fazer essa subdivisão para vocês entenderem da onde eu estou obtendo cada resposta ou cada número, cada resultado. Se na prática depois vocês entenderem o contexto e quiserem fazer de forma seguida, sem seguir esses 4 passos, vocês podem ficar à vontade. Mas eu prefiro por fazer esse passo a passo para a gente poder identificar da onde o valor surgiu e por que eu vou utilizá-lo no próximo passo. Então, o nosso exemplo agora vai ser, então, determinar as porcentagens em que milho, 90 gramas de proteína bruta por quilo, e farinha de peixe, 530 gramas de proteína bruta por quilo, devem ser misturadas de forma a obter uma mistura com 180 gramas de proteína bruta por quilo. O primeiro passo, pessoal, vai ser muito semelhante à técnica de tentativa e erro. Então, por isso que eu acabei passando essa técnica na semana passada, na nossa aula passada, na verdade. E aí, então, o primeiro passo da técnica de tentativa e erro também será o nosso primeiro passo na técnica de tentativa e substituição. Então, o primeiro passo vai ser fazer o cálculo de 50% de um ingrediente mais 50% do outro ingrediente. Então, aqui no caso, nós vamos trabalhar com 50% de milho somado com 50% de farinha de peixe. E aí, nesse cálculo, nós teremos, então, os 90 gramas de proteína bruta por quilo de milho multiplicado por 0,5, equivalendo, então, aos 50% do ingrediente, somado com 530 multiplicado por 0,5, Então, 530 da farinha de peixe multiplicado por 0,5, que equivale a 50%. Desse cálculo, então, nós vamos obter 45 de milho somado com 265 de farinha de peixe. E nós obteremos, então, o valor de 310 gramas de proteína bruta por quilo dessa mistura. Se vocês forem comparar com o que está sendo pedido no exercício, então nós teremos que diminuir o valor proteico em 130 gramas. Por que 130 gramas? 310 gramas obtidas dessa primeira tentativa de 50% mais 50%, subtraído de 180 gramas, que é aquilo que o exercício pede. Fazendo essa subtração, então, nós obteremos o valor de 130, que é a diferença do valor obtido quando eu misturo 50% de milho mais 50% de farinha de peixe, do total que a mistura me pede, que o exercício me pede, tá? Então, guardem esse valor de 130 gramas que nós vamos utilizá-lo no segundo passo.
No segundo passo, então, nós vamos fazer uma proporçãozinha, um cálculo básico. O que seria esse cálculo? É o cálculo do fator de substituição. Como que eu vou ver o quanto que falta, né, na proporção para que eu consiga, dentro daquilo que foi obtido no primeiro passo, calcular no que eu vou ter que aumentar e no que eu vou ter que tirar dos ingredientes. Então, se eu fizer uma subtração básica, eu vou subtrair o produto de maior valor, que aqui no caso é a farinha de peixe, que possui 530 gramas de proteína bruta por quilo, e vou, então, desse valor total, subtrair o valor do milho, que é 90 gramas de proteína bruta por quilo. Nessa substituição, então, nessa subtração, então, eu terei o valor de 440 gramas de proteína bruta por quilo. É o valor que, então, difere um item do outro, tá ok? Pegando essa proporção, então, de 440 gramas de proteína bruta por quilo, nós vamos, então, para o terceiro passo, que é uma regra de 3. Então, nós vamos fazer o cálculo da quantidade que deverá ser substituída. Então, 440 gramas de proteína bruta por quilo, que foi a diferença entre farinha de peixe e milho, irá equivaler a 100% da mistura. 130 gramas, que foi a diferença do obtido no primeiro passo do valor da mistura real. Então, esse 130 irá equivaler a X, na regra de 3. Fazendo a multiplicação em cruz, eu terei, então, 440x igual a 13.000. E quando eu divido 13.000 por 440, eu vou obter um valor aproximado de 29,5%. E aí, pessoal, então, é essa informação que nós teremos que trabalhar. Nós teremos que diminuir 29,5% de farinha de peixe e aumentar 29,5% de milho. O que isso significa? Na minha primeira tentativa, eu não fiz 50-50, 50% de milho, 50% de farinha de peixe. Então, no caso, eu vou aumentar 29,5% dos 50% do milho. Então, eu obterei um valor de 79,5% de milho. E a farinha de peixe irá diminuir 29,5%. Então, eu vou subtrair 29,5% dos 50% iniciais, obtendo, então, aí um valor de 20,5%. Se vocês somarem os 79,5% de milho mais os 20,5% da farinha de peixe, vocês obterão, então, um resultado de 100%. A resposta do exercício de vocês, então, será que a mistura deverá ser constituída por 79,5% de milho e 20,5% de farinha de peixe. Daí vocês podem me perguntar, mas professora, esse valor é realmente efetivo? Ele funciona no cálculo? Dá para a gente fazer essa informação, dá para a gente obter essa informação substituindo na fórmula. Então, eu apresento aqui para vocês. Se eu multiplicar os 90 gramas de proteína bruta por quilo de milho pelo valor obtido nesse quarto passo, ou seja, multiplicar esses 90 por 0,795, que equivaleria aos 79,5%, somado com os 530 multiplicado por 0,205, que é o valor de 20,5%. Irei obter, então, o valor de 71,55 do milho, mais o valor de 108,65, que seria o valor obtido da multiplicação de farinha de peixe. Se eu somar esses dois itens, eu obterei, então, o valor de 180,2, que aproximadamente chega muito próximo daquilo que o exercício me pede. Então, perceberam que, para esse tipo de exercício, eu consegui resolver ele em 4 passos básicos, com fórmulas simples, né, com operações simples, apenas de soma, subtração e multiplicação, tornando então o exercício muito mais rápido de ser realizado e não tão complexo
como a técnica explicada na aula anterior. Para que a gente fixe o passo a passo, eu trago aqui um novo exemplo, apenas para fixar o conteúdo e repetir com vocês a realização de um exercício. Então, para o exemplo de agora, nós vamos determinar as porcentagens em que polpa cítrica, 70 gramas de proteína bruta por quilo, e farelo de soja, 450 gramas de proteína bruta por quilo, devem ser misturadas de forma, então, a se obter uma mistura com 230 gramas de proteína bruta por quilo. O primeiro passo, então, nós iremos repetir a ideia da técnica de tentativa e erro. Então, nós iremos trabalhar 50% de polpa cítrica mais 50% de farelo de soja. Fazendo o cálculo básico, né, ou seja, transformando os 50% em 0,5, multiplicando então pelos 70 gramas de proteína bruta por quilo que a polpa cítrica possui, somando após com a multiplicação de 450 gramas de proteína bruta por quilo que o farelo de soja possui, por 0,5, que equivale aos 50%, nós iremos obter então o resultado 35 da multiplicação da polpa cítrica, somado com 225 da multiplicação do farelo de soja. Fazendo essa soma, nós iremos obter então o valor de 260 gramas de proteína bruta por quilo. Ou seja, eu tive então um extrapolamento de 30 gramas a mais do que aquilo pedido pelo exercício. Então, nós teremos que diminuir o teor proteico em 30 gramas. Ou seja, eu irei subtrair de 260 gramas de proteína bruta por quilo, que eu obtive na soma de 50% de um ingrediente mais 50% do outro ingrediente, subtraído então do valor que o exercício me solicita, que seria de 230 gramas. Então, irei guardar essa informação de 30 gramas. No segundo passo, então, nós vamos fazer o cálculo do valor de substituição. Então, eu irei subtrair do maior valor o menor valor. Então, eu farei 450 gramas de proteína bruta por quilo do farelo de soja, menos 70 gramas de proteína bruta por quilo da polpa cítrica, obtendo então o valor de 380 gramas de proteína bruta por quilo. Com esse valor, então, e o valor obtido no passo 1, nós iremos transformar na regra de 3. Então, 380 gramas, que foi a diferença entre farelo de soja e polpa cítrica, irá equivaler a 100%, e 30%, que foi a diferença do obtido na 50% mais 50% dos ingredientes, subtraído do valor do exercício, né? Então, 30 será equivalente a X. Fazendo a multiplicação em cruz, eu terei 380x igual a 3.000. Fazendo, então, 3.000 dividido por 380, eu irei obter um valor de 7,9%, aproximadamente. Então, isso me informa que nós teremos que diminuir 7,9% de farelo de soja e aumentar 7,9% de polpa cítrica. Gravem essa informação, pessoal. Nós sempre iremos diminuir do maior valor e aumentar do menor valor. Isso é regra, isso é importante lembrar no exercício, tá? Fazendo, então, esse aumento e essa diminuição, nós teremos que polpa cítrica, então, será 50% mais 7,9, obtendo, então, um valor de 57,9. E farelo de soja, nós teremos 50% menos 7,9%, que irá equivaler ao valor de 42,1%. Se vocês fizerem a soma de 57,9% mais 42,1%, vocês irão obter o valor total de 100%. A resposta, então, será que a mistura, para esse exemplo, deverá ser constituída por 57,9% de polpa cítrica mais 42,1% de farelo de soja. E para que nós, então, chegamos à conclusão final do exercício, fazemos a substituição básica.
onde nós teremos 70 gramas de proteína bruta por quilo multiplicado por 0,579, equivalendo então a 57,9%, somado com a multiplicação de 450 por 0,421, que equivaleria a 42,1%. Fazendo então esse cálculo, nós vamos obter da mistura de polpa cítrica 40,53%, somado com 189,45% de farelo de soja. Se nós fazermos essa soma, iremos obter o valor de 229,98, que seria aproximadamente o valor pedido pelo exercício. Desse modo, pessoal, então nós terminamos, né, a explicação da técnica de tentativa e substituição, e eu deixo disponível para vocês, junto com essa explicação, mais uma lista de exercícios que será corrigida então posteriormente. Espero que vocês não tenham dúvidas, né, que a explicação tenha ficado aí de maneira clara para vocês, mas caso exista algumas colocações a serem feitas, peço que me procurem para que a gente possa, de uma maneira mais prática, auxiliar na resolução das listas de exercícios. Agradeço, pessoal, mais uma vez pela atenção e espero aí que nós possamos continuar com os nossos cálculos nas próximas aulas. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!